Oi pessoal, Sérgio Bento aqui, PS82 Português, PS82 Português. A gente vai estar olhando hoje Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8, segundo dia, o firmamento, a criação do firmamento. A gente vai estar falando coisas aqui que você não vai aprender na igreja, não é pregado, não é ensinado na escola dominical e na realidade nem nos seminários, nem nas faculdades teológicas. Na realidade se estuda como nós vamos estudar agora. De novo, PS82 Português. O que nós estamos fazendo é criando uma plataforma, uma fundação, um alicerce para falar das coisas que eu realmente quero falar, que é a respeito desses poucos momentos que nós ainda temos nesse mundo. Eu digo isso não para assustar ninguém, na realidade para o cristão, uma grande alegria porque o nosso arrebatamento está às portas, Mas para mim poder falar a respeito dessas coisas, eu tenho que dar formar esse alicerce para poder falar a respeito disso, para que você possa ver que o que eu vou estar falando tem credibilidade. Então, segundo dia, o firmamento. Então, vamos ver o que Deus fez nesse segundo dia. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo de 6 a 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde de manhã, o segundo dia. O que a gente vai fazer é que a gente vai dar uma olhada, principalmente nessas três palavras, como você está vendo aí: firmamento, meio e separação, ou seja, firmamento, meio das águas e separação entre águas e águas. Vamos começar com esse meio das águas. É interessante porque o firmamento vai fazer uma separação não somente de águas e águas, mas no final do dia é uma separação entre a criação, a dimensão da criação e a dimensão da existência de Deus. Agora, o que é interessante é que quando Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, é interessante que os céus, como essa expansão, esse firmamento, não existia. Era um produto sólido, matéria-prima, coberto de águas e águas e águas e águas. O universo não existia. Então a gente pode concluir que até mesmo a quantidade de água sobre a Terra que tinha sido criada era, de uma certa forma, limitada. Então, o que Deus faz é que ele pega essa quantidade imensa de água que está sobre a terra, e ele vai exatamente no meio, porque é a palavra Tawek, que está relacionado com a localização, a localidade, que significa bem no meio. Aqui está essa quantidade de água, e Deus vai bem no meio e faz essa separação das águas. Ele faz a separação das águas. E aí então existe as águas de cima e as águas de baixo. Alguma coisa tem que segurar as águas de cima para elas não estarem em conexão com as águas de baixo. Por isso vai ter o firmamento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então é interessante que, novamente, esse movimento que Deus fez para a separação das águas, no meio das águas, foi um movimento linear. Ou seja, um movimento linear. Não foi como o Espírito Santo estava sobre a face do abismo, se movendo de uma forma não linear. Parece que aquilo aconteceu para incubar a matéria-prima da criação, mas depois daquele movimento não linear do Espírito Santo, Deus começa a fazer movimentos lineares. Não é o caso que um não tem controle e o outro tem controle. É nada mais o processo que Deus escolheu de fazer as coisas. Mas ele vai então no meio das águas e faz essa separação.
Se ele foi no meio das águas e fez a separação, o que nós deveríamos possivelmente, que nós poderíamos possivelmente entender é que a mesma quantidade de água que existe sobre a terra é a mesma quantidade de água que existe em cima, lá em cima, que a gente vai falar aonde é lá em cima daqui a pouquinho. Porque a divisão foi feita no meio das águas. Agora, antes que essa divisão fosse feita e o firmamento fosse criado, essa matéria sólida, a matéria-prima sólida, mais as águas, elas estavam todas dentro de uma dimensão, que era a dimensão de Deus. Deus existia, o Espírito de Deus estava sobre a face do abismo e Deus começa a movimentar as coisas. Deus criou a luz no primeiro dia, né? E agora está criando o firmamento. Interessante, como eu disse, a luz não tinha o sol para emitir a luz, então a luz tinha que vir da fonte que era Deus. Aí então o que acontece? Deus faz essa separação no meio das águas, entre as águas de baixo e as águas de cima, e aí então põe o firmamento, e essa separação não é tão somente em relação às águas, mas o que Deus estava criando era uma subdimensão, se assim a gente pode chamar, aonde a sua criação vai existir, separada da dimensão espiritual aonde Deus existe. Então, a palavra badal, que é a palavra separação no hebraico, quer dizer fazer com que algo ou alguém seja desassociado. Então, as águas foram desassociadas entre as águas de cima e as águas de baixo. Mas no processo, por desenho, Deus separou a dimensão da sua existência da dimensão da existência da sua criação. Não significa absolutamente que Deus abandonou a sua criação. Mesmo porque a gente lê mais lá para frente em Gênesis, que Deus estava lá conversando com Adão, com Eva. Estava no jardim. Mas, por alguma razão, Deus decidiu fazer esta separação da dimensão da sua existência e a dimensão da existência das coisas criadas. Isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Porque nessa separação, literalmente, não existe nenhuma maneira do homem, que já tentou diversas vezes, até lá na primeira vez relatado na Bíblia, que a gente vai considerar seriamente a questão de Gênesis capítulo 11, que é a Torre de Babel, nunca o homem conseguiu e nunca vai conseguir traspassar a divisão dessas duas dimensões. Então, fisicamente falando, não é uma questão que existem universos paralelos, mas é uma questão que existe um universo, que é o universo de Deus, ou seja, a dimensão de Deus é a maior dimensão. E dentro da dimensão de Deus existe essa subdimensão aonde as coisas criadas estão. Essa subdimensão é onde existe o universo. Então, esse universo imenso que nós pensamos existir é o universo que está dentro desta subdimensão. E eu digo assim, esse universo que nós pensamos ser tão grande assim, porque é grande. Não obstante, a grandeza do universo, como nós, até mesmo nós cristãos, entendemos, é baseado na cosmologia da ciência moderna. E a gente vai desafiar a cosmologia da ciência moderna porque eles não provam absolutamente nada a respeito de tudo que eles dizem, basicamente, a respeito do universo. Então, novamente, era uma coisa só. A dimensão de Deus, onde existia uma matéria-prima sólida, coberta de água, e Deus decide então separar as águas no meio, ou seja, a mesma quantidade de águas que existe aqui, existe lá em cima. Nessa separação, Deus criou então uma dimensão onde existe toda a criação de Deus, incluindo o universo, os céus, a terra, o sol, a lua, e tudo o que neles há.
Ah, mas o que fez então, o que foi esta separação? A separação foi o firmamento. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. A palavra firmamento é um substantivo que é a palavra haki. E o verbo é haka. E deixa eu ler aqui o que está escrito aqui. Este verbo é usado em relação ao verbo haka. Este verbo é usado 11 vezes no Antigo Testamento e é traduzido de forma variada como martelar, espalhar, bater, carimbar ou cobrir. Frequentemente refere-se a espalhar, bater ou martelar uma fina camada de metal, ouro, prata ou bronze em um objeto. O substantivo. Embora para a mente moderna a extensão do céu seja um vazio de espaço vazio, ele é percebido como um espaço sólido, daí o firmamento. E é uma espécie de base para sustentar objetos altamente celestes como água ou um trono. Ou seja, tanto o substantivo como o verbo nos dá a entender que o que Deus fez é mais ou menos como que se a gente for nesses profissionais que trabalham com ferro, com ouro, com prata, com que seja, com metal, e eles batem, e aquele metal que era um quadrado, assim, um retângulo, ele começa a afinar e expandir, afinar e expandir, afinar e expandir. O que isso significa? Que o firmamento é algo sólido. O firmamento é algo sólido que, de acordo com as palavras usadas em Gênesis, esse firmamento segura as águas de lá de cima. Você lembra que as águas foram divididas. Então, as águas de baixo estão aqui. São os oceanos, são a chuva que a gente tem nas nuvens e tudo isso. Mas o firmamento, então, segura as águas de cima. E a gente vai ver que não somente segura as águas de cima, mas sobre o firmamento e sobre essas águas está o trono de Deus. Então, o firmamento, um dos primeiros pontos aqui é isso. O firmamento é algo sólido que Deus criou para manter esta separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Sem esse firmamento, as águas estariam juntas. Agora, quando a gente lê o relato do dilúvio, é interessante que diz que as janelas dos céus se abriram. Ou seja, nesse firmamento existe um escape, que são janelas. Existe um escape onde, segundo a vontade de Deus, ele pode literalmente abrir se ele quisesse um outro dilúvio nessa terra. Certamente ele diz que a terra não vai se acabar em dilúvio novamente, ou seja, fogo é a próxima destruição dessa terra. Mas esse firmamento, então, ele é uma coisa sólida. Ah, e a ideia de metal não é a questão que é de metal. Que a gente vai ver outros textos da palavra de Deus que vai dizer que a percepção desse firmamento é um produto diferente. Mas aqui é a ideia de que a extensão desse firmamento foi como a obra de um profissional, de um ourives que está batendo no metal, fazendo um metal fino e ao mesmo tempo prolongado, expandido, mas sem perder a força, a qualidade de sustentar o que está acima. Agora, o firmamento em Êxodo capítulo 24. A gente precisa buscar então alguns outros textos para ver se tudo isso é verdade. A Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia se auto-interpreta. E muitos teólogos vão dizer isso, mas aí então a gente começa a ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz a respeito dela mesmo, e muita gente fica meio incomodado, porque vai contra as doutrinas e as tradições da igreja. Mas olha o que disse aqui. Êxodo 24, versículo 9 e 10. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. Nadab e Abiú eram filhos de Arão. E 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte Sinai.
E aí disse assim: e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ou seja, eles sobem no monte, e eu devo estar falando errado aqui, Monte Sinai. Em espanhol é Sinaí. Ahm, eles sobem no monte. Eles não vão até lá em cima onde Moisés e Josué eventualmente vão. Mas eles sobem suficientemente no monte para ver a Deus, o Deus de Israel. E o que eles veem então é que debaixo dos pés de Deus, ou seja, se Deus tem pé, é que ele está se apresentando, se apresentando a esses homens, a esses anciãos, a Moisés, Arão e os dois outros rapazes, de uma forma basicamente humana. Okay? Mas o que é interessante é que, debaixo dos pés de Deus, existe algo como uma pavimentação de pedra de safira. E é muito interessante que diz pavimentação, que a gente vai ver o que significa isso, mas de pedra de safira, porque isso vai fazer a gente ir lá em Ezequiel daqui a pouquinho, para a gente ver por que é pedra de safira. Mas olha, pavimentação é uma palavra composta que expande o entendimento daquela palavra haki, ok? Da palavra haki. Se eu voltar aqui, haki, que é firmamento. Então, essa palavra pavimentação é basicamente uma palavra composta que expande o nosso entendimento da palavra haki, ou seja, da palavra firmamento. Envolve primeiro ação, ou seja, trabalho. A palavra maser envolve ação, ou seja, Deus trabalhou na criação deste firmamento. Ainda que disse assim, e disse Deus, não significa que Deus não esteve envolvido na criação do firmamento, porque, de novo, a própria palavra significa bater, moldar o firmamento para ter uma certa forma. Então, envolve ação. Trabalho, ação, ocupação, ou seja, o gasto concentrado de energia para fazer ou realizar uma meta ou tarefa. Neste caso, a criação desse negócio que segura as águas de cima. Mas a outra parte dessa palavra pavimentação, que nos faz entender melhor a palavra haki, é que essa palavra requer um material. Ou seja, não pode existir trabalho, a ação de trabalhar, se não existe um material no qual a pessoa está trabalhando. No caso aqui, a pessoa é Deus, e o material é o material que seja para a construção do firmamento. É a palavra lebenar, que nesse caso, esse material é considerado de pedra ou tijolo. Se lembra? Aqui a gente lê que a pavimentação de pedra de safira. E aqui a gente vê que essa palavra é um tipo de pedra ou tijolo. Material de construção para construção, pavimento de mosaico, ou seja, um ladrilho padronizado de pavimento como um belo piso. Ou seja, é um material usado para fazer um piso bonito. Agora, é piso para Deus e céu para nós. É piso para Deus e teto para nós. Por isso que eu digo, nós temos que confrontar a cosmologia, porque dentro da cosmologia, o universo começou lá no Big Bang, naquela grande explosão, e o universo continua expandindo. Isso não é cosmologia bíblica. O universo para eles não tem fim. Isso não é cosmologia bíblica. Se eles viram a expansão, ou seja, o firmamento de Deus, e os pés de Deus estavam sobre essa pavimentação, que era feito, tinha aparência de pedra de safira, é porque esse é o piso sobre o firmamento, sobre as águas, e aí então, esse piso, onde os pés de Deus está, é o nosso teto, é o nosso céu. Eu sempre, como criança, fiz a pergunta assim, por que o céu é azul? Por que o céu é azul?
E eu tive duas respostas. Uma é que é uma ilusão ótica, por causa da Terra, por causa de como a Terra é, tem os oceanos e tudo isso, então provoca uma ilusão ótica. Mas o outro, a outra explicação está relacionada diretamente com os oceanos, que não faz necessariamente uma ilusão ótica, mas faz uma reflexão dos oceanos. Mas se faz uma reflexão dos oceanos, para a luz existir, ela precisa refletir em algo. Ou seja, a luz do sol reflete no oceano e a luz que bate no oceano volta e tem que bater em alguma coisa. De qualquer maneira, seria o firmamento. Mas o firmamento seria azul por causa do oceano. Bem, não é bem assim. Se as águas foram divididas no meio, existem as águas de baixo, firmamento, e as águas de cima. O céu, que nós dizemos ser azul, é azul por causa das águas que estão por cima do firmamento, e o firmamento, portanto, não seria feito de metal, seria feito de um material que é transparente e permite então que nós possamos ver um céu azul. Então aqui a gente vê que a pedra de safira era o material que foi usado para fazer o pavimento que Moisés e os outros homens viram. Olha o que eu escrevi aqui, diz assim: a expressão pedra de safira define o material usado na pavimentação do firmamento da perspectiva de Moisés e dos outros homens, e também nos leva a Ezequiel 1:26, onde o trono de Deus é visto como uma semelhança de safira. Se lembra? Os 4 seres viventes, os querubins que suportavam desde da terra até os céus, aquele lugar onde estava o trono de Deus, onde o trono de Deus se sentava, e quando Ezequiel olhou para o trono de Deus, ele viu um trono que era feito ou tinha semelhança de safira. É interessante que Moisés diz isso em Gênesis e Ezequiel diz exatamente a mesma coisa lá em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel vai ter muita coisa a dizer em relação ao templo, a construção do templo, que pode na realidade ser o terceiro templo a ser construído. E a gente pode estudar isso depois. Agora, o firmamento em Amós. Amós capítulo 9, diz assim, capítulo 9, versículo 6. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. Ser sincero com você, eu não me lembro de ter ouvido em português essa palavra abóbada. Talvez faz tanto tempo que eu vivo aqui nos Estados Unidos que eu me esqueci. Mas eu olhei assim e falei assim, abóbada? O que é isso? Não é abóbora, é abóbada. O bom é que Deus deixou a palavra dele no original, que neste caso é o hebraico, que é incrível. E a palavra malach, que significa câmaras superiores. Primeiro, não estou falando aqui da abóbada, mas as câmaras superiores. Ou seja, esta palavra está diretamente relacionada aos degraus do templo, como na visão de Ezequiel 46. E subiu pelos seus degraus que levam às alturas. É interessante que esta palavra malach também significa como que pensamentos que vêm à altura da nossa cabeça, ou seja, os pensamentos vêm como que de baixo e chegam ao nosso cérebro, à nossa mente, até mesmo como se os pensamentos fossem desassociados ao corpo. E o que a gente pode dizer é que verdadeiramente Paulo tinha uma ideia correta a respeito de elevar os pensamentos, quando lá em 2 de Coríntios ele fala assim, que a gente tem que levar os nossos pensamentos cativos diante de Deus. E se os pensamentos estão aqui abaixo nessa realidade, nós temos que levar os pensamentos lá para cima diante de Deus. Então, a ideia aqui é que Deus constrói as suas câmaras, a sua casa, em inglês a gente diria o seu abode, por cima do firmamento. Diz assim, Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. Agora, eu coloquei aqui, a palavra abóbada precisa de um tratamento especial. Diz assim, o que é uma abóbada? De acordo com Oxford Languages, a tradução do Oxford Languages, diz assim, abóbada é uma construção arqueada feita de concreto
pedras ou tijolo em uma forma de cunha destinada a cobrir um espaço, apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas. Deixa eu ler isso de novo. Abóbada é uma construção arqueada. Sabe o que é arqueada? É como um domo, é arredondada. Feita de concreto, neste caso de arquitetura, porque é o que Oxford Languages vai considerar arquitetura, feita de concreto, pedras ou tijolos, em forma de cunha, destinada a cobrir um espaço, não é todo o espaço, mas um espaço, apoiando-se, e essa parte é interessante, apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas. Quando eu li isso, e eu tenho estudado isso já por anos e anos e anos, eu disse assim, isso é incrível. Porque novamente vai desafiar a ideia de cosmologia moderna. Olha, arqueada significa arredondada. Essa é a ideia, ok? Que a gente está falando. É arredondada. Agora, apoiando-se sobre paredes, pilares ou colunas, a gente pode pegar essa figura de baixo e ver que a abóbada, para ser uma abóbada, neste caso bíblico, ela necessita de colunas, ela necessita ter algo segurando ela. Isso é interessante porque em Ezequiel 1:22, a gente vai ver que haviam esses querubins que estavam como que segurando a abóbada. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido sobre a sua cabeça. Ezequiel 1:22. É quase que Deus falando para nós, olha o que eu fiz. Eu fiz os céus e a terra, ainda que os céus, em Gênesis capítulo 1, é um tanto quanto abstrato, porque havia uma matéria-prima sólida, as águas, e não havia, por assim dizer, um céu como nós entendemos que céu é hoje. E a palavra céu vai ser sempre a palavra Shamaim, Hashamaim. Mas aí o que acontece é que ele faz a divisão das águas. Ele deixa as águas de baixo embaixo, as águas de cima em cima, mas para as águas de cima ficarem em cima, ele põe esse firmamento. E para ter esse firmamento, que é uma abóbada, ele precisa de colunas. E Ezequiel vai então dizer para nós que existem 4 seres viventes. 4 seres viventes. E se você se lembra lá de Ezequiel capítulo 1, eles estavam estrategicamente posicionados aonde as asas deles tocavam uma na outra. Quase que fazendo um quadrado. Okay? Quase que fazendo assim um quadrado, sustentando o que estava acima deles. O que é interessante na visão de Ezequiel, como eu já comentei num vídeo anterior, é que o tamanho das rodas, que era roda sobre roda, ou roda entre roda, lá de Ezequiel, e o tamanho desses seres, desses querubins, eles tinham basicamente seus pés na terra e suas cabeças no céu. As rodas eram de um tamanho fenomenal, fantástico, que até mesmo Ezequiel ficou assim assustado. Mas Deus está falando para nós não somente a respeito da existência, da dimensão da existência onde ele está, onde ele existe, mas ele diz exatamente como essa dimensão é separada de nós. E ainda que nós não podemos ver com os nossos olhos todas estas coisas, Ezequiel viu. Moisés e os outros homens viram. E eles relatam isso para nós. Eles tiveram a experiência deles foram escritas para nós. E o que os cientistas de hoje têm? Eles têm instrumentos que, literalmente, será que eles podem provar o que eles dizem para nós? A gente aceita. Quer dizer, eu não. Muita gente aceita a cosmologia moderna. E eu não posso aceitar a cosmologia moderna de nenhuma maneira, porque a cosmologia moderna vai diretamente em contra da cosmologia bíblica e da posição hebraica de antigamente. Ó, cosmologia bíblica antiga. Esse desenho que você está vendo aí é um desenho
que foi construído ou desenhado baseado na ideia dos hebreus, dos sacerdotes, dos acadêmicos hebraicos do Antigo Testamento em relação à existência do universo. Então você tem aqui a Terra aqui embaixo. Então você tem aqui a cúpula, essa cúpula que é esta abóbada que faz a separação entre as águas, e aí você vê as águas em todo ao redor da Terra. E aqui as câmaras da habitação de Deus. Right here. Essa era a ideia que eles tinham. Vários pais da igreja tinham essa mesma ideia. Não dessa cosmologia moderna que nós temos hoje, que a Terra é um globo e tudo é um globo, bola, através de um infinito universo. A gente nem pode dizer isso, um infinito universo, porque infinito somente Deus. Deus é eterno e Deus é infinito. E a cosmologia moderna não vai necessariamente dizer que o universo hoje é infinito, mas como ele não para de crescer, ele vai continuar crescendo por toda a eternidade. Aí eles vão dizer assim, matéria é eterna. Por isso que houve o Big Bang. Ainda que no Big Bang a matéria era bem pequenininha, mas agora essa matéria é incrivelmente grande e ela continua sendo eterna. Foi eterna no passado e será eterna no futuro. A cosmologia moderna mata Deus. Então não posso aceitar. Agora, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que deixa... São mais ou menos 2 minutos, eu vou deixar tocar todo o vídeo. Que basicamente vai deixar alguma... Eu espero que deixe em você um impacto em relação a ideia deste firmamento que está sobre os céus. Aqui eu somente repito, né? Os hebreus consideravam a terra como uma planície ou como uma colina figurada como um hemisfério nadando na água. Sobre ela está arqueada a sólida abóbada celeste. A esta abóbada estão presas as luzes e as estrelas. Muito interessante como eles viam tudo isso. Não obstante, o vídeo que eu vou mostrar para vocês é a respeito de armas nucleares detonadas no espaço, que aqui nos Estados Unidos era chamado Operation Dominic Fishbowl. E Fishbowl é esse tipo de aquário especificamente. E o que aconteceu, então, é que eles fizeram essas detonações, foram mais de 200 detonações no espaço que os americanos fizeram, começando em 1962. E algumas destas, bom, a maioria dos vídeos dessas detonações estão ainda classificadas. Eu consegui alguns documentos a respeito dessas detonações que aconteceu ao sudoeste do Havaí, numas ilhas lá, o sudoeste do Havaí. Mas a maioria dos vídeos ainda está classificado, mas eles soltaram alguns vídeos, e eu quero mostrar para vocês um vídeo. Então eu vou deixar você ver o vídeo e eu vou fazer alguns comentários enquanto nós estamos vendo o vídeo. Ok? Então vamos dar uma olhadinha no vídeo. Ok, presta atenção no que vai acontecer nesta explosão, que é uma detonação, uma de muitas detonações nucleares no espaço. Olha o que vai acontecer. Se aparecer algum comercial aqui, eu tiro. Dominic on Fishbowl. Primeiro, deixa eu voltar aqui para você entender o que são essas marcas aqui. Isso é a trajetória do míssil.
Então eles faziam duas coisas, tinham duas maneiras que eles faziam isso. Eles lançavam mísseis da terra para o céu, e também eles usavam um tipo de avião chamado B-52, B-52, que foi um dos aviões que lançou as bombas lá no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Então alguns mísseis saíam da terra para o céu e outros saíam do avião e então subia para o céu, ok? Esse vídeo vai mostrar, eles não dizem se nesse vídeo o míssil saiu do avião ou da terra. Eles simplesmente soltaram esse vídeo. Agora, isso aqui que você vê nos deixa possivelmente entender que esse míssil foi lançado na realidade da terra. E você vê que o míssil ele foi indo de uma certa maneira onde ele foi encontrando seu caminho no espaço, ok? Agora, olha o que acontece com a explosão. Bateu em alguma coisa. Bateu em alguma coisa. E é como se batesse em alguma coisa e como que se espalhasse na fortificação disso que se bateu. Aqui nos Estados Unidos, esse vídeo tem sido analisado. E a gente chega à conclusão de que o governo americano, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, não quer que as pessoas saibam que essas explosões aconteceram da maneira que aconteceram, porque muita gente ficou doente com câncer e outras coisas por causa dessas explosões. Contaminou o ar americano. Não obstante, eles não querem que as pessoas vejam que essa explosão, e deixa eu voltar aqui, essa explosão aconteceu de tal maneira onde nos deixa ver que o conteúdo nuclear se espalhou como que uma pedra que você joga no lago e os ripples, aquelas ondinhas que saem assim, elas saem dessa maneira e se expande dessa maneira. É inacreditável. Inacreditável. Então, existe evidência, e até mesmo evidência científica, de que existe algo que nós sabemos é chamado firmamento, que impede que o ser humano ultrapasse esse firmamento e alcance uma outra dimensão. É impossível. É impossível. Aí você fala assim, mas Sérgio, o homem foi para a Lua. Você tem certeza? Você tem certeza que eles foram para a Lua? Uhum. Você tem certeza? Uhum. Ninguém foi para a Lua, ninguém pôs o pé no... Pensa a respeito. Se diz que um telefone como esse, hoje, é múltiplas vezes mais poderoso do que os computadores que a NASA usou quando o homem foi para a Lua lá nos anos 60. O homem foi para a Lua, foi lá, pisou uma ou duas vezes, pisou lá na Lua, tal, aquele papo todo, e voltou. E depois daquela época, ainda com a evolução, o crescimento da tecnologia, que somente deveria ter feito as coisas mais fáceis para o homem ir para a Lua, o homem nunca mais voltou para a Lua. E não consegue ir para a Lua hoje. Não tem um raio de foguete. Não tem um raio de foguete que chegue na Lua hoje. Mesmo porque tem um negócio chamado, um cinturão chamado Van what? Van Halen Belt. É um cinturão chamado Van Halen. Que destrói qualquer coisa. Não passa. E supostamente a Lua estava depois desse cinturão. Mas aí eles realinharam a Lua e colocaram a Lua debaixo do cinturão. Você já viu os carrinhos, as coisas que foram na Lua? É feito de papel alumínio. É papel alumínio. E as fotos? Já viu as fotos? Faz uma análise das fotos. E você sabia que a maioria das pessoas relacionadas àqueles projetos de Apollo, né? E principalmente um grupo de 6 astronautas
que decidiram abrir a boca para falar a verdade a respeito do projeto Apolo, todos foram assassinados. Tem tanta história para dizer. Meus irmãos, a Bíblia nos diz a verdade. A Bíblia nos diz a verdade. E a verdade é esta, que Deus criou os céus e a terra. Aí ele criou uma matéria sólida, coberta de águas, fez a divisão das águas, colocou um firmamento lá em cima para segurar as águas de cima, e ele mora nesta dimensão. Ele escolheu morar. A localização de onde Deus mora na sua dimensão é exatamente sobre as águas que estão sendo suportadas, sustentadas pelo firmamento. Agora, deixa eu mostrar para vocês, então. Último slide. Uma figura que é interessante. Essa é a figura. A antiga concepção hebraica do universo. Onde existe a terra, existe a abóbada, e eu coloquei aqui essas 4 colunas, baseado no texto de Ezequiel, como os 4 querubins. Mas você olhando essa foto aqui, esse desenho, não é uma foto, esse desenho, o que você vê então não é uma terra redonda, mas é uma terra plana. Agora, se você for, de novo, na definição da enciclopédia judaica, que eu tenho a enciclopédia judaica, é incrível. Diz assim, os hebreus consideravam a terra como uma planície ou uma colina figurada como um hemisfério nadando na água, sobre ela está arqueada a sólida abóbada celeste. A esta abóbada estão presas as luzes e as estrelas. Na ideia dos hebreus antigos, não era questão que a terra era plana assim, plana, como esse envelope. Mas ela tinha uma certa curvatura. Ela tinha uma certa curvatura. Você pode falar assim, Sérgio, come on. Você está falando agora que a Terra é plana? O que eu estou dizendo é o seguinte. Os cientistas não podem provar que a Terra é redonda. Ponto final. Eles não podem. Você aceita as fotos. Você aceita as fotos que eles apresentam para você. Nos livros, na internet. Mas eles estiveram lá. Não, mas eles lançaram foguete. Lançaram? Você tem certeza? Você já viu como todo foguete, quando ele sai da Terra, ele não vai reto assim? Ele sai e faz assim. Por que o foguete tem que fazer isso? Por que o raio de foguete... Por que o raio de foguete não vai reto assim? Pum! Sabe por quê? Porque não pode. Porque tem um firmamento. E esse firmamento não está demasiadamente longe da Terra. Está significantemente longe. Mas essa ideia de Star Trek, de conquistar as estrelas, esse papo todo, não existe. Não existe. A Terra é o alicerce do universo. A Terra é o centro de atenção. A Terra é o centro de atenção de Deus. A Terra foi o primeiro objeto, além de que os hebraicos antigos diriam um tanto quanto diferente, mas a Terra foi o primeiro objeto sólido a ser construído. Depois veio o Sol, veio a Lua, veio as estrelas. E o que a cosmologia moderna vai dizer? Que as estrelas são milhões e bilhões de anos mais antigos do que a Terra. Não, sabe por quê? Que Deus criou os céus e a Terra. E somente depois ele criou os astros celestiais. A Terra veio primeiro.
A Terra é o centro da atenção de Deus, e não é nem o caso que a Terra está no centro do universo, é a questão que a Terra é a fundação, é o alicerce do universo, e sobre essa Terra, ainda que espiritualmente nós não podemos ver, sobre essa Terra estão as colunas que sustentam esse firmamento. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Agora você pode dizer assim, Sérgio, isso é extraordinário. Nosso Deus é extraordinário. E ele escreveu a Bíblia usando basicamente dois idiomas extraordinários, que é hebreu, o hebraico, e o grego. Extraordinário. Dois idiomas que, além de serem idiomas que podem ser entendidos gramaticamente, eles têm um peso matemático inacreditável. Nosso Deus é magnífico. Ele criou os céus e a terra. Ele fez a separação entre águas e águas. E aí, então, é interessante, eu sei. Ele chama este firmamento de Shamaim. Porque existe um uso de palavras e palavras, o que não muda a realidade da criação. Shamaim é este céu onde está o sol e a lua e as estrelas, e ao mesmo tempo esta expansão que nós chamamos, e a Bíblia chama de firmamento, que sustenta as águas de cima e o lugar onde Deus vive. E Deus olhou, viu que era bom. Não é interessante? Ele sempre vê que é bom. Ele nunca diz é perfeito. E assim foi o segundo dia. Magnífico. Magnífico. Deus é simplesmente magnífico. Simplesmente magnífico. Eu espero que você possa gastar um tempinho pensando sobre essas coisas. Porque até mesmo falando aqui com vocês, minha mente está assim voando de tanta coisa magnífica que nós olhamos hoje. Mas eu espero que você possa gastar um pouquinho de tempo. E se você pode aprender uma coisa de tudo isso, é o seguinte: que ainda assim, depois dessa criação maravilhosa que Deus fez, tantas coisas enormes, Ele olhou para você e disse assim: eu amo o Sérgio, eu amo a Maria, eu amo o João, eu amo o Ricardo, eu amo a Raquel, eu amo a Miriam. Deus criou tudo. Mas no final ele olha e fala assim: de toda essa criação, eu vejo aquelas formiguinhas. E eu tenho um carinho todo especial por eles. Deus te ama. Deus te quer. Espero que você fique comigo para os próximos vídeos. Vai ser emocionante quando eu fale o que eu quero falar. Até lá. Love and peace. Paz e amor. E a gente se vê no próximo vídeo.